Então, essa é a ideia, digamos assim, de como essa evolução científica ela permite novas ferramentas de análise para os peritos. Como eu disse para vocês, eu dei o exemplo na área de genética, mas extrapolem isso para todas as áreas, né? Olha a computação, a própria balística, hoje nós temos armas cada vez mais modernas e os peritos têm que se atualizar. Na área de química, né? Eu falo que a área de química é um problema, porque a gente está sempre atrás, né? Quando nós desenvolvemos um método para identificar uma droga nova que sintetizaram e colocaram no mercado, 10 outras drogas foram sintetizadas, né? Porque o poder com que os chineses conseguem desenvolver drogas novas está infinitamente superior à nossa capacidade de desenvolver métodos para identificar essas drogas novas, né? Eu falo os chineses porque a maioria das coisas é feita na China, né? Tem um ditado que diz que Deus fez o mundo, o resto foi feito na China, né? Pois não, vamos lá. A questão da amostra, de repetir todas as vezes, há uma perda da qualidade da amostra, porque as muitas delas não tem como você pedir segunda amostra. Isso, a pergunta dele é com relação à reanálise, né? Então, às vezes, a gente precisa processar a análise mais de uma vez e às vezes é uma amostra exígua, né? É óbvio, a gente não tem como fazer milagre. Tem a amostra limitada, a gente faz o seguinte, né? Faz a primeira vez, não deu, faz a primeira vez com o que manda o protocolo, né? Primeira vez bonitinho do jeito que manda o protocolo. Não deu certo, tenta a segunda vez otimizando o protocolo. Ah, não tem como fazer a segunda vez? Eu falo assim, aí você dá um tiro de canhão, né? Tenta o máximo que você pode fazer de concentrar, mas vai ter uma hora que você vai falar, ó, não tem como você fazer milagre também. Mesma coisa análise de droga, você vai lá e recebe um cacanésimo, né? Alicota um tanto para uma contraprova e tenta fazer a primeira vez. Não conseguiu, você vai tentar otimizar ao máximo a amostra, mas se você tiver, nesse caso eu tinha amostra para ficar repetindo, porque era um esqueleto inteiro praticamente, né? Era uma ossada inteira, só que era uma ossada muito antiga, carbonizada já, então eu tinha vários fragmentos para ficar tentando processar, mas inevitavelmente pode não ser uma realidade, né? Pode ser uma amostra muito pequena, e aí você vai tentar tudo. Não conseguiu, eu sempre falo assim, o ideal, e essa é uma visão ainda que a gente, no Brasil, ainda tem pouco, era que você não desperdiçasse essa amostra. Guarda ela, né? Fez uma vez, não conseguiu, guarda. Guarda e tenta fazer ela daqui a uns anos, né? Por quê? Porque aí talvez você tenha técnicas que permitam fazer essa análise, né? Não é cultura no Brasil, nos Estados Unidos é engraçado, porque eles fazem e, não deu certo, guarda. Né? Só que aqui, só que é diferente o sistema também. Eu falo, por que é melhor fazer tudo no Brasil? Porque não adianta daqui 10 anos eu ter uma análise nova para fazer, porque está extinta a punibilidade pelo mecanismo da prescrição. No Brasil, os crimes prescrevem. Então, se eu não der uma resposta agora e não conseguir punir o cara agora, daqui 10 anos, se eu for tentar punir ele, eu não vou conseguir mais, porque o Estado perde o direito de punir pela extinção da punibilidade pela prescrição. Nos Estados Unidos, crime não prescreve. Então, se dali 20 anos eles desenvolverem um método de análise que permite identificar aquela amostra, aquele vestígio, permite processar aquele vestígio, eles vão o realizar e vão ter possibilidade ainda de punir o indivíduo, né? Também, para quem gosta de acompanhar esse tipo de abordagem, tem um seriado não, é um documentário que retrata bem isso até, né? Lógico que ele tem uma temática de fundo, mas esse tópico específico ele é abordado de pano de fundo, digamos assim. O seriado, para quem tem Netflix, né, chama Making a Murder, né? Na tradução literal seria tipo fazendo um assassino, né? Ele conta a história do Avery, que era um cidadão norte-americano que foi condenado por um estupro em 1985. Né? Lembra que eu falei, em 1985, nós não tínhamos método de identificação humana pelo DNA ainda. Então, eu tinha muita prova documental, eu tinha muitas circunstâncias que apontavam para 2 suspeitos, né? O Avery e um outro. Ele negava, mas
a polícia conduziu a investigação de modo com que ele fosse condenado, né? Em 1996, se eu não me engano, nós já tínhamos técnicas de análise de DNA relativamente interessantes, mas limitadas. O número de marcadores era limitado, né? E aí ele, num recurso de apelação, pediu para que aquela amostra fosse reanalisada. Veja, quase 8 anos depois dele ter sido condenado, tá? Então, era 93, 94, por aí. Reanalisaram. Como a amostra tinha uma qualidade ruim e o número de marcadores era limitado na época, a análise ficou inconclusiva na década de 90. E o recurso dele foi negado, né? E ele continuou preso. Começou início dos anos 2000, né? Existe uma universidade norte-americana que tem um projeto lá que chama Innocent Project, né? O projeto Inocência, que avalia esses casos de dúvida com relação à autoria, né? E aí o Innocent Project pegou o caso do Avery para reanalisar. E aí solicitou uma reanálise já nos anos 2000, com mais marcadores, né? Resultado, né? Havia a exclusão da amostra dele e, em contrapartida, a inclusão do outro suspeito, né? Então, óbvio, em 2000 ele foi posto em liberdade, né? O Estado admitiu um erro gravíssimo, ele ficou 15 anos preso por um crime que ele não cometeu, né? Mas esse é só o primeiro episódio, tá? Depois aí a história é muito mais complexa, né? Ele processa o Estado norte-americano, ele entra com uma ação contra os Estados Unidos, milionária, óbvio, né? E no meio dessa ação ele é acusado de um assassinato, né? Assassinato esse pelo qual ele foi condenado e está preso até hoje, a prisão perpétua por esse assassinato. Mas o documentário ele é tendencioso em levar o telespectador a desconfiar de se realmente ele cometeu esse assassinato, né? Por isso que se chama Making a Murderer, né? Ele dá a entender que, novamente, a polícia simulou que ele tivesse cometido esse assassinato. Coisa que eu particularmente, por minha experiência na área pericial, não acredito, né? Eles não seriam levianos de cometer esse erro 2 vezes, embora ele tivesse cometido. A polícia judiciária em si, ela sempre tenta ser inquisitória, né? Então, a polícia em si, por exemplo, como se fosse a polícia civil aqui, o objetivo dela é sempre inquirir mesmo, é sempre forçar uma condenação. Mas não é esse o objetivo da perícia, né? Eu falo que o Avery ele foi condenado lá em 85 porque a perícia tinha uma limitação e a polícia foi muito incisiva na acusação, né? Como ele, você olha para a cara dele, você vê que ele não é dos caras, né, mais boa pinta do mundo, né? Você olha para ele, você já não dá nada para a cara dele, né? Você fala, esse cara é bandido, né? Então ele tinha um histórico ali de mau comportamento que levou ele induziu a polícia a erro, digamos assim, né? Mas fato é que eu acredito que já nos anos 2000, com as ferramentas de análise pericial que se tinha, as conclusões ali não estariam equivocadas. Mas só para ilustrar esse lapso temporal aí. Hoje eu posso pegar aquela amostra, essa amostra de osso mesmo, que eu posso ter demorado meses para processar, o ano que vem vão desenvolver técnica para análise de DNA em osso, né? Que em minutos você consegue resultados, né? Eu fiquei penando meses, mas talvez a gente tenha uma técnica de análise que em muito pouco tempo a gente consiga um resultado semelhante. E eu falo que o interessante é que a pesquisa ela está aí para isso, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar esses assuntos em ambientes acadêmicos até. Por quê? Porque esse conhecimento científico ele nasce na academia. Parece que não, mas o TCC que vocês vão fazer lá, ele vai contribuir com uma pecinha do quebra-cabeça para que a gente consiga descobrir alguma coisa, né? Eu falo assim, a gente tem que agradecer hoje o cara que inventou o fogo, porque se não fosse ele, a PCR não existia. A PCR faz variação de temperaturas, e a temperatura varia de acordo com o domínio da humanidade do fogo, digamos assim, né? Então, se eu não tivesse agradecido o cara que lascou 2 pedrinhas lá e conseguiu dominar o fogo, eu não tinha PCR hoje. Então, cada um está contribuindo um pedacinho, gerando conhecimento científico para a gente chegar nesse processo, né? Mais alguma dúvida, por enquanto?
Bom, agora para a gente evoluir aí até o café, eu vou explicar para vocês esse processo de persecução penal que eu falei, né? E onde a prova técnica entra nesse processo, né? O processo de persecução penal que a gente fala, que é o processo de correr atrás do crime para identificar o criminoso, ele nada mais é do que um processo de investigação, né? Esse processo de investigação, ele tem um objetivo: descobrir a verdade, certo? Então, quando eu estou investigando alguma coisa, o objetivo dessa investigação é descobrir a verdade. Descobrir a verdade baseia-se em informações, né? Então, eu preciso subsidiar o processo de informações para que elas sejam apuradas e a verdade seja revelada, tá? Esse aí é o mundo ideal, é o dever ser. Agora a gente vai começar a dar nome a essas figuras, tá? Essa verdade aqui, quem que determina o que é verdade? Quem que vocês sugerem? Quem que vai dizer, ó, a verdade é essa? O juiz, né? Então, o juiz, ou num caso bem específico, tem um caso bem específico, que são os crimes dolosos contra a vida, os crimes que são cometidos contra a vida de maneira intencional, de maneira dolosa, não é o juiz que forma a convicção da verdade, é o conselho de sentença, é o júri popular. Já ouviram falar do júri popular? Então, o júri só existe, só vai para júri pessoas que cometem crime doloso contra a vida. Ou seja, o crime contra a vida e de maneira intencional. Não é aquele crime por negligência, por imprudência ou por imperícia, que é a modalidade culposa que a gente fala. Que não há intenção. Já ouviram muito isso na imprensa, né? Ah, o cara vai responder por um homicídio culposo, aquele onde não há intenção de matar. Esse crime não vai para júri popular. Quem forma a convicção da verdade é o juiz, né? Então vamos de trás para frente aqui, ó. O juiz é aquela pessoa responsável por formar sua convicção sobre a verdade dos fatos. Ele faz isso apreciando as provas num processo investigativo ali, né? Ele vai ter que olhar as provas, que é o que eu chamei de informações, para que ele forme a sua convicção, né? O juiz tem que ser convencido daquilo que aconteceu, né? Então, lhe são apresentadas provas, lhe são apresentadas informações, porque o juiz não estava, o juiz não viu, né? E ele é subsidiado dessas informações de modo a formar a convicção dele sobre a verdade dos fatos, né? Quando ele forma a convicção dele sobre o que realmente aconteceu, ele aplica a sentença, né? Ou seja, a sentença ela vai desde a absolvição até a condenação em várias instâncias, né? A condenação em si, ela é uma parte da sentença, né? Depois de considerado culpado por aquele crime, eu ainda vou ter que aplicar uma pena, né? E essa dosimetria da pena, né? Ou seja, qual é a pena que o indivíduo vai ter, também se baseia nas informações que são prestadas ao juízo, né? Você fala assim, o homicídio, ó, matar alguém, homicídio, artigo 121 do Código Penal, caput, né? 121 caput do Código Penal está escrito assim, matar alguém, só isso, né? O matar alguém, você pode ter uma pena de 6 anos ou uma pena de 30, tá? Do que varia essas 5 vezes de diferença? Porque de 5 anos para 30 tem 5 vezes de... O que varia isso? Todas as circunstâncias que vão ser informadas para o juiz, né? Então, quer dizer que se eu matar alguém, eu posso pegar 6 ou eu posso pegar 30? Não, você pode pegar até mais, né? Mas pelo homicídio, você vai pegar no máximo 30, que é a pena máxima para o crime de homicídio. É que se você cometeu homicídio com mais alguma coisa, sua pena pode ser maior. Mas aí que existem 2 crimes, né? Mas só para o homicídio, só matar alguém, vai de 6 a 30. E no que varia isso, né? Nas circunstâncias do crime, que vão ser informadas ao juiz através das provas, tá?
As provas, que foi o que eu coloquei como informações aqui no processo, elas são didaticamente divididas em 3. Tá? Existem 3 modalidades de provas. Né? As provas testemunhais, né? As provas elas podem ser de caráter testemunhal. As provas podem ser de caráter científico, ou as provas científicas, ou as provas que a gente chama de provas técnicas, que é a perícia, né? Ou ainda que me perdoem, esqueci, mas complementem aí no material ou na anotação de vocês, as provas documentais. Tá? Ou seja, são os documentos que eu posso juntar ao processo para comprovar alguma coisa. Né? Então, o processo ele pode ser subsidiado por informação testemunhal, por informação documental ou por informação técnica, pericial, científica, que é essa que a gente vai explorar um pouco mais, né? Mas não sem antes eu falar da informação testemunhal e a informação documental, porque elas são importantes para formar a convicção do juiz, né? Aliás, em alguns casos, elas são fundamentais. Por quê? Porque nem sempre há possibilidade da prova técnica. Né? A prova técnica ela deve ser realizada quando possível, porque nem sempre ela é possível. Tá? Nem sempre ela é a prova mais importante do processo. Né? Então, alguns exemplos, até criminais. Né? Tem crime que não tem perícia, sabia? Porque o crime não deixa vestígio, não deixa nada material. Então, por exemplo, os crimes contra a honra, os famosos lá, a tríplice, né? Injúria, calúnia e difamação. Né? A maioria das pessoas não sabe a diferença entre os 3. Né? O que você sofreu? Injúria, calúnia e difamação. Os 3? Os 3. Né? Essas 3 modalidades criminosas são crimes de mera conduta que a gente fala. Né? O cara vai lá e fala mal de alguém para os outros. Né? Então, qual que é a perícia que eu vou realizar? Eu não tenho uma perícia, então eu vou ter que me subsidiar, o processo vai ter que se subsidiar só de prova testemunhal. Né? E esses são os crimes que o juiz tem mais dor de cabeça para resolver. Porque, eventualmente, se não tiver testemunha, ele não tem como resolver, porque é a palavra de um contra a palavra do outro, perceberam? É a vítima falando uma coisa e o acusado falando outra. Se o juiz tiver dúvida, ele não tiver um fiel da balança ali, para que ele fique convicto de algo, ele vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão vai ter que beneficiar alguém, já que eu tenho dúvida com relação à autoria. E na premissa do direito penal, existe uma regra máxima, que é o in dubio pro réu. Se eu tiver em dúvida, sempre eu decido a favor do réu, a favor do acusado. Né? Por que eu parto dessa premissa? Porque se for para errar, né, e o juiz está praticamente jogando uma moeda, se ele tomar uma decisão onde ele não tem uma convicção plena do que aconteceu, se for para errar, é muito melhor eu errar absolvendo uma pessoa que cometeu um crime do que condenando uma pessoa que não fez nada. Né? Imagina o tamanho do prejuízo que seria eu condenar alguém, tipo o caso do Avery lá, né? Condenar uma pessoa à prisão sendo que ela não fez nada. Né? Então, esse erro é muito mais grave, digamos assim. Por isso, o direito penal brasileiro adotou a premissa de que, se eu tiver dúvida, sempre a favor do réu, sempre beneficia o réu. Né? Então, dentro desse contexto, o fiel da balança, né, que deixa pouca margem de dúvida, de interpretação para o juiz, passou a ser a prova técnica. Né? Então, a prova técnica, por várias características que a gente vai discutir aqui, ela começou a ser o diferencial na convicção, na formação da convicção do juiz. Né? Por quê? Por que a prova técnica ela costuma ser mais robusta que a prova testemunhal? Porque a prova testemunhal ela tem uma série de vícios. Né? A prova testemunhal ela tem problemas, por exemplo, de memória. A pessoa, às vezes, vai presenciar uma cena delituosa e não vai lembrar de detalhes que ela presenciou. Né?
A prova testemunhal tem problemas de interpretação, né? Às vezes a pessoa olha, duas pessoas presenciam a mesma coisa e interpretam aquilo de maneira diferente. Seja porque as experiências delas são diferentes, a carga emocional delas é diferente, as experiências de vida delas são diferentes, né? Então, tudo isso diferencia a interpretação de quando você presencia um determinado... Pode ser até fisiológico, eu costumo dizer. Eu não sei se vocês se lembram, sempre dou esse exemplo, de uns anos atrás, na internet, teve uma polêmica de uma foto, tinha a cor de um vestido, vocês se lembram? Tinha gente que falava que o vestido era branco e dourado, aí tinha gente que falava que o vestido era azul e preto, né? Olhando a mesma foto. Em casa quase deu briga lá, porque eu e minha esposa, a gente não se acertava com a cor do vestido, né? Brincadeira. Mas aí, imaginem essa cena para uma testemunha na cena do crime, tá? Chega o juiz e fala assim, qual que é a cor que o autor do crime estava usando, a roupa? Não, ele estava usando uma roupa azul e preta. Aí chega outra testemunha, qual que é a roupa que ele estava usando? Não, era branca e dourada, né? Alguém estava mentindo? Não, ninguém estava ali querendo enganar o juiz. O cara estava lá de boa fé, mas ele estava falando aquilo que o cérebro dele eventualmente interpretou que é algo subjetivo. Cor é algo subjetivo, né? Vai depender aí da interpretação que você dá para aquela cor. Já pegaram uma blusa assim que não tem uma cor muito definida e tem gente que acha que é uma cor, tem gente, um fala que é azul, outro fala que é roxo, né? Então é uma coisa subjetiva. Essa é uma interpretação subjetiva, né? E essa subjetividade descredibiliza um pouco a prova testemunhal. Embora, como eu disse para vocês, tem que ter sua valoração, tem sua importância, né? Mas dentro de uma hierarquia de importância de provas, né, a prova técnica ela costuma sobressair, embora não é uma regra. Tá? Não existe no Código de Processo Penal lá um artigo que fala a prova pericial é mais importante que a prova testemunhal. Não. Né? O juiz ele é livre para apreciar as provas e formar a convicção dele. Tá? Então, se ele quiser valorar mais a prova testemunhal em detrimento à prova pericial, ele pode, desde que ele esteja livre com a consciência dele e motive isso na sentença. Por que você desacreditou a prova pericial e valorou a prova testemunhal? Ele tem que motivar na sentença. O contrário também é verdadeiro, mas o contrário é muito mais fácil, né? Você descredibilizar uma prova testemunhal e valorar a prova técnica tem muito mais subsídio do que fazer o contrário, né? Tanto é que nos jargões jurídicos, digamos assim, né, a prova testemunhal ela é conhecida como a prostituta das provas, né? E a prova técnica é conhecida como a rainha das provas, né? É aquela prova mais nobre no processo penal em que as pessoas dão mais credibilidade, seja no conselho de sentença, o júri popular, seja o magistrado singular, seja o juiz, né? Só para finalizar esse tópico, né? Uma pesquisa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, entrevistou mais de 600 juízes no Brasil inteiro, os perguntando quando eles se sentiam mais confortáveis em dar a condenação. 540 deles, ou seja, 80% dos juízes, responderam que se sentiam mais confortáveis em condenar quando a prova técnica apontava para a condenação, né? Então, eles se amparavam na prova técnica, na prova material, para formar a convicção deles, né? Em detrimento à prova testemunhal, né? Então, só para ilustrar o quanto isso reflete, né, inclusive na responsabilidade que o perito tem, né? Porque aí o perito passa a ter uma responsabilidade muito grande, concorda? Né? Dependendo de eu dizer lá, ó, o projétil saiu dessa arma ou não, essa amostra biológica é do fulano ou não, esse cara que tinha essa substância no sangue ou não, isso vai impactar na decisão que o juiz vai tomar, de alguma forma. Porque eu falo assim, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla do processo penal. O processo penal não serve apenas para identificar quem foi e o que o cara fez. Existe uma série de circunstâncias, como eu disse, dentro desse processo,
que vão valorar a pena desse indivíduo, né? Eu acabei de dizer para vocês, a pena do homicídio pode ir de 6 a 30, e tudo isso independe de eu dizer João matou José, né? Porque o João matou José define o fato e a autoria, né? E só isso não é suficiente para dizer qual é a pena que o João vai ter, né? Existe uma série de outras informações, voltando ali no slide anterior, uma série de outras informações que vão ser fundamentais para o juiz definir, inclusive, qual é o tipo penal que ele cometeu, qual é o crime. O homicídio tem 10, 12 variantes dentro do homicídio, né? Algumas até novas, por exemplo, até o ano passado não existia um crime novo no Código Penal, que é o feminicídio, né? Já ouviram falar do feminicídio? Feminicídio é uma modalidade de homicídio nova, que não existia até 2015, né? Que é quando o crime ele é cometido em detrimento à violência contra a mulher.